Memórias Póstumas de Brás Cubas, estamos no capítulo 4, intitulado A Ideia Fixa. Este é o segundo vídeo. Geralmente eu estou tentando ler até chegar mais ou menos nos 10 minutos e depois ir para as referências, de forma que só quem queira se aprofundar continue com o vídeo, né? Mas eu acho que aqui não tem jeito, tem muita referências, né? Então eu só vou ler esse parágrafo aqui. Na verdade eu vou começar novamente a leitura, porque no vídeo passado a gente conversou sobre o Bismarck, sobre o Cavour e sobre a passagem da Bíblia em que nós temos argueiro e uma trave. E depois, na continuação desse parágrafo, a gente tem muita referência. Então, primeiro de tudo, deixa eu ler, mas nós vamos explorar conforme a gente for lendo, né? A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituía-se ideia fixa. Deus-te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour. Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio, primeira referência, deu-nos um Cláudio, segunda referência, que era um simplório ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, terceira referência. E um Tito, ainda foi o Suetônio que nos deu, né? Que mereceu, Tito então, uma quarta referência, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, quinta referência, Flor dos Borgias, sexta referência, se um poeta te pintou como a Messalina católica, sétima referência, apareceu um Gregorovius, oitava referência eu acho, incrédulo que te apagou muito essa qualidade, e se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. E deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Ixi, né? Ixi. Bom, primeiro de tudo, a ideia geral aqui é como não dá para confiar muito na história, a história muda, né? Então as pessoas falavam antigamente que alguns imperadores eram bons e aí depois vêm os outros pesquisadores e dizem que eram maus, e isso é verdade, né? Por exemplo, bom, eu vou dar um exemplo só em que relativizaram, né, a maldade de um. Aqui a gente tem exemplos melhores, né? Então, por exemplo, você fala muito de Calígula, né, que seria o mais cruel, estúpido, louco, lunático, psicopata de todos os imperadores, né? E aí vem uma historiografia mais moderna e fala, olha, veja bem, não é bem assim, tudo bem, ele era cruel, mas... E quem escreveu a história naquele momento eram os seus inimigos, né? Então era normal que se exagerasse, né? Bom, também a gente pode falar de uma revisão boa disso, né? Até pouquíssimo tempo atrás, justamente por causa dos iluministas, renascentistas, né? A Idade Média era pintada como você ou ia estar lá todo sujo cuidando de porco, ou você ia ter alguma ideia original e ia ser queimado na fogueira, né? E hoje em dia, com a historiografia recente, nós sabemos que a Idade Média foi uma das épocas de efervescência cultural mais rica de todos os tempos. Sabemos também que a Igreja Católica não era esse bloco único, né? Existia uma diversidade de ideias enormes. Sabemos também, por exemplo, que a Inquisição matou muito menos pessoas do que, por exemplo, o terror jacobino, que é uma parte da Revolução Francesa, né? E a Inquisição, nós estamos falando lá de, sei lá, 1000 anos de Inquisição, né? Então, é mais ou menos assim. No vídeo anterior ele falou, olha, eu vou provar que as ideias fixas matam as pessoas, olha o Cavour. E aí ele dá um outro exemplo que não é bom, e daí ele fala, não, mas a história também nem dá pra confiar na história.
E dele começa a mostrar como alguns personagens históricos foram mudados. Vamos explorar todos esses personagens. O primeiro que aparece é Suetônio, mas Suetônio não é um personagem, é aquele que nos deu um Cláudio, Simplório e um Tito, né? Que mereceu ser as delícias de Roma. Né? Então ele é um estudioso. Então Suetônio viveu de 69 a 141 depois de Cristo. Escreveu as vidas dos 12 Césares, tendo sido contemporâneo na idade adulta apenas do último de seus biografados, que era o Domiciano. Então tá. Machado de Assis está fazendo referência então a este livro do Suetônio chamado As Vidas dos 12 Césares. Se por um lado eu sempre aconselho você a ler a Bíblia, porque Machado de Assis sempre faz referência à Bíblia, né? Esse é o ambiente cultural do Machado de Assis. Por outro lado, nós temos que aos poucos tentar ler os clássicos. Machado de Assis leva muito em conta os clássicos, né? Tem na Amazon, se você quiser comprar esse livro, a Vida dos 12 Césares. Bom, e aí ficamos sabendo que o Suetônio fala-nos sobre Cláudio. Quem foi Cláudio, né? Cláudio, que viveu do ano 10 a.C. ao ano 54 depois de Cristo, foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana. De Júlio César, Augusto, né? Augusto, que foi efetivamente o primeiro imperador, tomou para si o nome de Júlio, né? de César, né? Bom, e ele governou de 24 de janeiro de 41 até a sua morte em 54. Então ele governou Roma de 41 a 54 depois de Cristo. Tananã, foi o primeiro imperador romano nascido fora da Península Itálica. Aqui que vem a história, né? Permaneceu apartado do poder pelas suas deficiências físicas, era manco e gago, como o próprio Machado de Assis, diga-se de passagem. Até seu sobrinho Calígula, após tornar-se imperador, o nomear como cônsul e senador. A sua pouca atuação no terreno político, que representava a sua família, serviu-lhe para sobreviver nas diferentes conjuras que provocaram a queda de Tibério e Calígula. Então, tanto Calígula quanto Tibério foram assassinados, teve lá golpes de estado, e o Cláudio ficava mais ou menos sempre meio de fora, assim. Então ele era um bananão, né? Ele era um bananão, um simplório, um abóbora, como diria Sêneca, né? Então ele foi o único homem adulto da sua família. Esse motivo, junto à sua aparente debilidade e à sua inexperiência política, fizeram que a guarda pretoriana foi a guarda que matou Calígula, né? Que conspirou, que era tipo a guarda real ali. Então eles conspiraram contra o Calígula, mataram o Calígula, né? E aí o que eles fizeram? Eles olharam, bom, esse cara aí ele é um bananão, né? E há a legitimidade que ele é o único rebento dessa família que ainda está vivo. Então vamos fazer dele imperador, porque aí nós podemos manipulá-lo muito bem, né? Fizeram a guarda pretoriana, que a guarda pretoriana o proclamasse imperador, pensando talvez que seria um títere, um boneco, né? Fácil de controlar, né? Se eu não me engano, tem uma história que quando a guarda pretoriana foi lá no quarto dele para o proclamar imperador, ele estava escondido atrás da cortina, pensando que iam matar ele, né? Então a história tradicional nos apresenta este Cláudio, ok? Então vamos colocar assim, Cláudio o abóbora, Cláudio o bananão, né? O abóbora nas palavras de Sêneca, né? Bom, e quem foi Sêneca? Isso é uma nota à parte, né? Porque Sêneca foi simplesmente o cara que comentou sobre o Cláudio, né? Então Sêneca foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Sua obra literária e filosófica, tida como modelo do pensamento estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista.
Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar... Bom, e aqui umas outras observações, né? Ao invés de filosofar na segurança da cátedra, etc. Bom, então Sêneca, resumindo a história, um filósofo importante, né? Então ele, vendo a vida dos imperadores, ele definiu o Cláudio assim, né? E aí nós temos o segundo imperador sobre o qual o Suetônio fala, que é Tito. Então vamos lá, eu vou ler para você a nota sobre Tito. Imperador romano entre os anos de 79 e 81. Foi o filho mais velho e sucessor de Vespasiano. Antes de ser proclamado imperador, alcançou renome como comandante militar ao servir sob as ordens do seu pai na Judéia, durante o conflito conhecido como a Primeira Guerra Judaico-Romana. Foi quando os judeus, lembre, na época de Jesus, a Judéia ali era a província de Roma, né? Aí Jesus morre e dali uns anos a Judéia se tenta lutar contra o Império, tenta a independência, né? Inclusive eles se abrigam no templo. O templo judeu hoje em dia só tem sinagoga e as paredes lá destruídas, o Muro das Lamentações, né? Mas o templo judeu foi uma importante destruição para os romanos porque era uma construção enorme, né? Um castelo, né? Então aquilo foi a fortaleza na guerra. Bom, mas o importante é que Tito participou desta guerra. Esta campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero, que morreu em 68, quando Vespasiano foi proclamado imperador pelas suas tropas. Neste ponto, Vespasiano, que é o pai do Tito, iniciou a sua participação do conflito civil que assolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador. Bom, aí ele... Ainda falando sobre título, né? Tito. Após essa nomeação, recaiu sobre Tito a responsabilidade de acabar com os judeus sediciosos, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar e destruir Jerusalém, cujo templo foi demolido no incêndio, né? Teve que sitiar o próprio templo em si, como eu falei para você. A vitória foi recompensada com um triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito, né? Triunfo é uma cerimônia que dava quando um romano muito notório fazia algo de muito especial para o império, né? Então ele era aclamado por todo o império. Bom, e aí a gente já vê por que ele é o querido de Roma, né? Então ele conseguiu grandes feitos militares, né? Deixa eu ver, eu vou ler o finalzinho da nota aqui, mas você pode ler toda a nota que eu deixei ali no Quizlet para você. O mais importante do seu reinado foi o seu programa de construção de edifícios públicos em Roma. Então aqui Tito já assumiu a posição do seu pai. A enorme popularidade de Tito também foi devida à sua grande generosidade com as vítimas dos desastres que sofreu o Império durante o seu breve reinado. A erupção do Vesúvio, isso é bem importante, né? Nós temos os lugares, né? Os sites, archaeological sites de Pompeia, né? E o incêndio de Roma em 80 depois de Cristo. Além disso, uma das ações mais importantes deste imperador, no ano 80, foi inaugurar a obra que o pai dele, Vespasiano, tinha iniciado, que é o Anfiteatro Flávio, conhecido hoje em dia como o Coliseu. Então lembre-se, ele era o querido de Roma, porque ele foi bem sucedido, foi um grande general na batalha, ele ajudou as vítimas dos grandes desastres, ele foi o imperador e ele foi o cara que construiu, ou pelo menos inaugurou, o Coliseu. Diversão para todo mundo, né? Então é assim que a história pinta Tito. Agora olha a inversão. Lembre-se o que o narrador está tentando provar aqui. Está tentando provar, a história é traiçoeira,
né? E a natureza é caprichosa, então não dá para confiar muito. Olha, Suetônio deu-nos um Cláudio que era um simplório, ou um abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor, um desses historiadores modernos, e achou meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora de Sêneca. Né? Então, na verdade, é o Cláudio que foi a delícia de Roma. Né? E aí, é claro, há um tom de crítica aqui também. Né? Essa historiografia que quer mudar tudo. Né? Bom, depois o que ele faz? Ele vai para um segundo exemplo. Né? O segundo exemplo envolve Lucrécia, dos Borgias e Messalina. E uma nova interpretação de Lucrécia dos Borgias e Messalina por esse estudioso chamado Gregorovius. Né? Mas, por mais que você não conheça as personalidades, pelo menos a dinâmica da história você já conhece. Para que eu faça esse trabalho de discussão desses personagens históricos, a gente vai abrir um outro vídeo para explorar essas mulheres aí.